Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí, pessoal, de São Paulo e Flamengo, jogo que acontece hoje no Morumbi, estreia do Campeonato Brasileiro. Na atual situação aí de São Paulo, um jogo dificílimo. Vamos jogar aí simplesmente com o melhor time do Brasil e o melhor time da América, né? Bom, mas antes disso aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, antes da gente falar do jogo, antes da gente trazer algumas informações aí sobre o jogo, já no comecinho do vídeo aí, pessoal, se inscreve, pessoal, no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, pessoal, deixa aí também o seu comentário, que sempre ajuda muito a gente aqui a trazer notícias, informações aí e conteúdos aí do nosso tricolor. Vamos começar então, pessoal, falando do jogo, né? Como eu falei, é um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, né? Um jogo dificílimo ir para o São Paulo nessa quarta-feira, estreia do Campeonato Brasileiro, onde começa o Campeonato Brasileiro, em meio aí o Campeonato Paulista, né? Eu acho que o mais importante para o São Paulo no momento é a situação do Campeonato Paulista, mas tem a estreia aí, então no Brasileiro. Como eu falei, pessoal, acho um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, pela situação e das duas equipes, pelas condições das duas equipes, enquanto um time é o time milionário, um time que pode contratar o jogador que quer, o outro está mergulhado nesse lodo, né? Nesse lixo aí que está o São Paulo, em meio aí à corrupção, em meio à falta de dinheiro, né? Em meio a tudo, né? Então, vai ser aí um jogo muito complicado, muito difícil para o São Paulo. Bom, provável escalação aí, pessoal, então, do São Paulo para esse jogo. Vou colocar aqui na tela aí para vocês. Deve ser aí, então, não vou colocar na tela, não. A provável escalação aí do São Paulo para esse jogo deva ser aí, então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Acho que fica melhor. Essa, então, deve ser a escalação aí do São Paulo para esse jogo. Com o Rafael, Mike, Arboleda, Lanfranco e Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas, Caleri e Ferreira ou Luciano. Segundo informações aí, segundo essa escalação e do GE, né? Fonte GE, deve ser então essa escalação e do jogo do São Paulo para a escalação de São Paulo para esse jogo. Eu não confio muito na questão aí de alguns jogadores aí, né? São Paulo não tem meia, né? Então acho que o Lucas vai fazer esse meio aí, né? E para municiar aí os atacantes, o Caleri e Ferreira, ou de repente o Luciano. Eu acredito que o Luciano vai entrar no lugar do Ferreira, né? Ferreira é jogador para o segundo tempo, né? Então, e essa deve ser então a escalação aí do São Paulo para esse jogo. Jogo aí dificílimo, como eu falei. Essa então deve ser aí, então a escalação do São Paulo. Bom, vamos olhar o adversário do São Paulo. O adversário do São Paulo aí é o Flamengo. Então vamos lá. Vamos aí colocar a escalação aí do Flamengo para esse jogo contra a equipe do São Paulo. E essa aí deve ser então a escalação aí do Flamengo para esse jogo, né? Provável escalação aí do Flamengo para esse jogo. Deve ser aí, então, terá Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, esses voltam aí, né? Jorginho e Arrascaeta devem voltar aí já contra o São Paulo, né? É para acabar mesmo, né? Aí Plata, Carrascal, ou Samuel Lino, e Pedro ou Bruno Henrique. Essa aí deve ser, então, a escalação aí do Flamengo aí para pegar aí o São Paulo, deve ser essa escalação.
Bom, quem apita aí o jogo entre São Paulo vamos primeiro para o retrospecto. O retrospecto aí do São Paulo e Flamengo, né? O retrospecto aí do São Paulo e Flamengo. Nos últimos 5 jogos aí, pessoal, os últimos 5 jogos aí, foram 2 vitórias para cada e um empate, né? O empate aconteceu aí na Vila Belmiro ano passado, o último confronto entre as duas equipes, 2-2, né? Lembro que o São Paulo saiu ganhando, depois o Flamengo virou e o São Paulo acabou empatando aí com um golaço do Ferreirinha. Mas nos últimos 5 jogos, então, 2 vitórias para cada e um empate. Bem equilibrado aí esse confronto, né? Agora, na história, pessoal, na história do confronto aí, foram ter 73 jogos válidos pelo brasileiro, com 28 vitórias do São Paulo, 21 empates e 24 vitórias do Flamengo. Jogando no Morumbi, São Paulo tem 20 vitórias, 12 empates e 6 vitórias do Flamengo. Então, São Paulo tem uma boa vantagem jogando em casa aí contra o Flamengo nesse confronto. Bom, quem apita aí o jogo aí do São Paulo é o Wilton Pereira Sampaio, né? Ele que apita aí esse jogo entre São Paulo e a equipe do Flamengo. Eu não confio muito, não consigo confiar muito nesse árbitro, não, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, não consigo acreditar aí eu não consigo acreditar na arbitragem do Brasil, falar bem a verdade, né? Mas esse árbitro aí sempre prejudicou o São Paulo, né? Eu lembro do Renato Augusto lá na Arena do Corinthians jogando vôlei, né? Mais ou menos esse nível aí, a arbitragem aí desse cara apitando. É mais ou menos isso. Bom, vamos falar, pessoal. Vamos trazer uma notícia aqui. O Rafinha ontem. O Rafinha ontem deu na entrevista coletiva de apresentação, né? Rafinha foi contratado como gerente esportivo, foi aí apresentado para a imprensa e teve várias perguntas ali, né? Sobre várias coisas. Ele falou que quando ele jogava no São Paulo, quando ele estava no São Paulo, eles foram campeões com salários atrasados, né? Que o São Paulo não pode aceitar, como um clube grande, brigar por rebaixamento, brigar para não cair, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer. E também falou aí do bicho, né? De alguns. O pessoal quis falar aí da investigação, dos dinheiros aí desviados aí do São Paulo. Eles falaram aí se o Rafinha já tinha recebido bicho aí dinheiro vivo aí do São Paulo. Ele meio que quis despistar, mas falou aí que sempre recebeu bicho de vários clubes que ele jogou, Flamengo, Curitiba, Grêmio, tem vários clubes que ele jogou, né? Então, foi essa mais ou menos a entrevista dele, né? Perguntaram se ele ia substituir o Muricy, ele falou que não, que o Muricy é insubstituível. Então, várias coisas aí aconteceram aí na entrevista coletiva aí do Rafinha, que agora vai ser aí o novo gerente esportivo, ou como queiram, aí, com mais ou menos um coordenador técnico. Esse aí é o Rafinha que vai. Vamos ver o que acontece aí, né? Vamos ver se melhora, né? A minha preocupação é o seguinte, pessoal. Será que ele vai ter autonomia aí para cobrar jogador, para cobrar certos jogadores, né? Porque são todos amiguinhos dele aí, são todos parça dele aí, né? Então, eu espero que de repente ele possa aí, então, cobrar esses jogadores, porque não adianta. Se não cobrar esses jogadores, não adianta. E para encerrar, pessoal, esse vídeo aí, ontem aí, a questão do Alisson. Cara, uma vergonha, né, pessoal?
O Corinthians não tinha 1 milhão aí para pagar pro Alisson jogar aí, né? Pro Alisson e pro Corinthians. Então, o Corinthians não tinha 1 milhão para pagar para o São Paulo pelo empréstimo. E acabou aí, então, melando aí essa contratação do Corinthians, que queria tanto e o Alisson, não teve 1 milhão aí para contratar o jogador. Cara, vergonhoso. Vergonhoso tanto para o São Paulo quanto para o Corinthians. Porque ele saiu do São Paulo, ele foi visitar lá o CT do Corinthians, né? E agora vai ter que voltar aí para o São Paulo. E eu colocaria esse cara para treinar separado até o final do contrato, só para deixar de ser besta esse cara aí. Esse cara. Então, cara, é vergonhoso. Falar bem a verdade, é vergonhoso, não é? Muito vergonhoso. Mas vamos ver aí como que a torcida vai. Como a torcida vai reagir se de repente ele for. Ele. E eu acredito que ele não vai jogar mais no São Paulo, né? Ele mesmo falou que não queria mais jogar no São Paulo, então eu acredito que ele não vai jogar mais. E eu emprestaria para qualquer time aí. Qualquer time aí que quisesse ele, eu emprestava para ele. Porque, cara, o que ele fez com o São Paulo, para mim, aí foi muita sacanagem, né? Bom, pessoal, gostou do vídeo aí? Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, deixa aí também o seu comentário, que sempre ajuda a gente aqui a trazer notícias, informações aí do nosso tricolor. Gostaria de agradecer, então, a todos vocês. A gente volta. É bem provável que na sexta-feira, de repente, eu venha aí fazer um pós-jogo, ou de repente aí. Eu vou tentar fazer aí uns. Se eu não conseguir fazer o pós-jogo, eu vou fazer uns vídeos rápidos aí, né? Falando aí da partida. Mas a gente vai estar sempre ligado aí no jogo. Gostaria de agradecer, então, a todos vocês. Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço. E até lá.